Agora vamos falar de um caso raro que aconteceu recente, né? Uma brasileira de 38 anos que morreu depois de ser diagnosticada com um tipo de câncer raro associado ao uso de prótese de silicone. E esse caso, que é o primeiro que chama BASCC, carcinoma espinocelular associado a implantes mamários, né, que foi registrado no Brasil. A paciente, gente, colocou nessa prótese aos 20 anos e quase 2 décadas depois notou ali mudanças em sua mama esquerda. E os exames de imagem indicaram que a prótese precisava ser removida. Mas aí, em seguida, uma biópsia revelou a presença de células malignas no tecido que envolvia, né, essa prótese. E para falar mais a respeito, a gente vai entrar ao vivo agora com o cirurgião plástico, Dr. Jorge Seba, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e com mais de 15 anos de experiência, que vai poder falar um pouco mais pra gente. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo primeiramente, viu? Boa tarde, Fernanda. Eu que agradeço o convite, tá? Espero poder ajudar vocês aqui nesse momento. Acho que muitas mulheres que viram essa notícia, mulheres que fazem uso, né, da prótese mamária, se assustaram, né, com a possibilidade de, poxa, será então que por eu ter a prótese eu vou, né, desencadear esse câncer? A gente está falando de um câncer raro, possível de acontecer, mas o senhor consegue explicar para a gente o que de fato aconteceu nessa situação? Vamos lá, vamos tentar bater um papo aqui, Fernanda, porque eu acho que é um assunto de extrema importância, porque hoje em dia eu falo que a cirurgia plástica, ela é uma situação que se popularizou muito, isso é muito bom. Então, muita gente tem acesso, então, consequentemente, muitas mulheres acabam adquirindo aí, vamos dizer, o sonho de colocar uma prótese de silicone, mas que de forma alguma isso pode virar um pesadelo, né? Então, assim, o primeiro ponto é tentar esclarecer para que as pessoas não entrem em pânico e não, vamos dizer assim, não sejam radicais demais e, eu tenho uma prótese e a partir desse momento eu estou fadada a acontecer uma coisa dessa. Então, assim, voltando a falar, né, desse caso que com certeza é uma tragédia, né, que houve com a paciente por ser jovem e tudo que envolve, né? É uma situação que, primeiro, não é uma situação rara, mas é uma situação de extrema raridade, né? Para que as pessoas tenham dados. Eu acho que toda vez que a gente fala de informação, dados e fala números, até facilita um pouquinho, né, as pessoas a entenderem. A gente faz a contabilização disso desde 1992. E desse tempo para cá, no mundo todo, foram relatados cerca de 20 casos, tá? Então, mais precisamente, 17 casos, se não me engano, relatados. Ou seja, ele é muito, muito raro se a gente pensar que, por ano, a gente estima mais ou menos 2 a 2 milhões e meio de silicone colocados no mundo. Então, se a gente pensar em números relativos, assim, né, comparar que em toda a história houveram apenas esse número de casos relatados, a gente sabe que é muito baixo. Porém, a gente sabe também que é um tipo de câncer que é agressivo. Então, a gente precisa estar sempre de olho, né? Então, uma vez a pessoa que tem esse tipo de prótese mamária, ela precisa de um acompanhamento, assim como ela vai fazer um acompanhamento dela mesma para a questão da mama, né? É claro que as mulheres jovens, na faixa aí dos 20, 30 anos, elas ainda não realizam os exames, né, de rotina. Então, é necessário que o cirurgião informe ela a situação de exames de uma certa rotina, não anualmente, como é feito para câncer de mama, mas pelo menos a cada 2 anos, entender como está a evolução dessa prótese, né? Então, mais ou menos é assim que a gente precisa lidar com tudo isso. Então, primeiro, entender que é raro, e segundo, que é muito plausível de se prevenir, né? Então, desculpa até alongar, mas já aproveitar esse gancho, já dizer o seguinte: muito provavelmente esse câncer mamário que foi feito, eu fui me inteirar bastante sobre o caso, até por ser raro e ser feito aqui próximo à cidade onde nós estamos, é um câncer que foi pego muito avançado, ou seja,
ele já tinha, inclusive, uma situação de agressividade no próprio músculo da paciente, no parte óssea do tórax. Então, ele estava com um extremo avanço. Então, aí realmente fica difícil a gente tratar. Então, quando esse câncer ele é detectado no início, o tratamento é basicamente remover a prótese, remover a cápsula, e se não houver mais nenhum comprometimento local, a paciente está curada, tá? E aí, trazendo isso, até porque, né, a gente traz, olha a ambiguidade, né, da situação, porque a gente traz casos de mulheres que precisaram retirar a mama devido a um câncer e foram beneficiadas com o uso da prótese, né, para manter ali a autoestima. Então, assim, para que as mulheres também não fiquem assombradas com essa situação, né, hoje a gente vê muito, doutor, que eu nem entendo muito bem a causa desse movimento, das mulheres fazendo explante mamário, né? E aí elas fazem aquela coisa de, eu me livrei, estou livre. A gente não entende muito bem a situação, né? O porquê que essa onda de explantes também está acontecendo. Certo. Vamos lá. A respeito dessa questão da ambiguidade, eu ia tocar nesse assunto, sabe, Fernanda? Eu acho muito interessante isso. Justamente para trazer uma certa tranquilidade até para quem possui a prótese, né? Então, a prótese, ela não é algo que você vai colocar uma bomba relógio dentro da paciente, né? Então, conscientemente, a gente sabe que não, né? Então, a gente sabe que a situação não vai trazer isso com frequência. Então, como ele é algo extremamente raro, ele vai muito de uma predisposição da pessoa, né? E a gente não sabe exatamente qual é a causa, mas nós sabemos que é uma situação inflamatória que acontece ali na mama pelo uso da prótese. E independe, tá, Fernanda? Porque hoje existem vários tipos de prótese. Prótese lisa, prótese texturizada, prótese de poliuretano, existem vários tipos de prótese de silicone que a gente opta de acordo, né, de cada paciente. Então, é independente, é pela prótese em si estar ali e causar esse efeito inflamatório. Então, a gente faz isso, porque a cirurgia de mastectomia, né, para retirada de câncer, querendo ou não, é uma mutilação para a mulher. A mulher, eu falo, quando nasce uma mulher, consequentemente nasce uma vaidade. Assim, a mulher, ela se cuida demais, ela está intimamente ligada com o corpo dela. E a mama, ela é um sinal de muita feminilidade e é muito importante a gente devolver essa autoestima para não afetar, né, até o futuro das pacientes. E isso traz muita satisfação e devolve a normalidade para as pacientes. Então, eu acho que isso não tem que ser tratado de forma né, alarmante, não é nada disso, né? E a situação dos explantes, ela acontece muito por conta, eu acho que, desses alarmes que muitas vezes as redes sociais podem trazer também. Eu acho que existem muitas influenciadoras ou pessoas que acabam, eu não vou dizer por má informação não, mas às vezes a forma como a paciente capta aquela informação de que pode trazer um problema para ela e ela não conseguir conviver e a partir daquele momento ela acha que vai acontecer com ela, enfim. Então, normalmente essa questão de explantes, a gente tem que conversar muito. Eu tenho vários casos de explante, olha que interessante. E muitos desses casos de explante, as pacientes voltam depois de um tempo para recolocar novamente. Por quê? Porque acham que aquilo é um livramento, eu estou ficando livre, a partir desse momento eu vou ser, né, vou tirar tudo que atrapalha a minha vida, e não é bem assim, né? E chega um determinado momento que a paciente volta para recolocar. Isso acontece estatisticamente até um nível alto. Então, lógico, tem que pensar bem, às vezes ali não é o momento, quer tirar, quer se sentir diferente, mas aquilo não precisa, retomando o que eu estava falando, não precisa alarmar aquilo, é uma decisão pessoal e se sentir bem, ótimo, siga a vida, senão, né, a prótese ela não vai ser um vilão da história. Encerrar aqui o nosso bate-papo para a gente deixar claro para as pessoas que estão em casa, né, que a cirurgia de implante mamário, da prótese mamária, ela continua sendo uma cirurgia segura, né, para quem está em casa, para a gente deixar isso claro também, para que mulheres que fazem esse uso também tenham essa segurança, né, mas as mulheres precisam ficar atentas a esse cuidado de estar nessa observação como qualquer outra situação,
como um cuidado que a gente tem com o nosso cabelo, por exemplo, né? Quando você coloca ali um cabelinho, um tic-tac, você vai lá também, dá aquela manutenção. Então, da mesma forma, isso precisa ficar acontecendo ao longo da vida, não é isso? Exatamente. É simplesmente o fato de você colocar e fazer a manutenção, né, Fernanda? Não é abandonar, é seguir a vida feliz. É isso mesmo. Quero agradecer, então, ao nosso bate-papo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Um beijo.